Salve! Olá a todos, tô fazendo um vídeo sobre a opinião aqui de 2 anos com o Peugeot 208 Grife. Vou passar um pouco aqui de um tour aqui, deu voltando aqui do trabalho aqui em São Paulo, e vou passar um pouco da experiência que eu tive, 3 diferentes, né? Uma no interior, morando no interior com ele, uma usando para trabalho, e meu trabalho era estrada, só viagem de estrada. Hoje ele está com 49.000 km e adquiri ele em junho de 23, né? Ele é modelo 22, 23, não, foi 22. Estamos em 2025, 2 anos, ele é modelo 23, 24, adquirido em junho de 23. Então eu tô com ele já faz 2 anos. Tem alguns pontos para comentar. Vamos lá. Primeiro ponto que me chamou bastante atenção quando eu comprei ele foi ali o design dele aqui interno, né? Ele tem todas os brag nights aqui do digital, do velocímetro digital, toda essa parte, etc. E foi esse um dos primeiros pontos que me chamou atenção nessa versão do Grife, tá? A multimídia, ela é uma multimídia ok, ela tem espelhamento sem fio, apesar de eu estar usando o cabo agora para carregar o celular, sempre uso. Ele tem indução, mas é uma porcaria, não carrega bem o celular, eu não gosto, então eu sempre uso o cabo. A multimídia, ela tem alguns problemas, que ela não funciona bem, né? Um dos problemas que eu tenho com ela é, às vezes, estar tocando alguma música, mesmo no cabo, sem ser espelhamento. Ele engasga, ele tá tocando, ele para e volta. Ele tem isso de vira e mexe, acontece isso. Não sei se tem a ver com o meu celular, apesar de é um Samsung, né? Eu só uso Android nele, não uso o celular da Apple, mas acredito que não tem mudança, acredito que é da multimídia. Outro ponto que ela tem problemática, que ela, do nada ela para de funcionar os espelhamentos, desde o cabo e o espelhamento normal. Então ela acaba que você tem que desligar o carro, esperar toda a parte eletrônica de ser desligada, meio que reiniciar ela para ela voltar a funcionar o Apple Car e o Android Auto. Então tem esse probleminha aí também da multimídia. Acho que em geral da multimídia é isso. O que eu tenho de problema com o carro ainda são alguns barulhos chatíssimos ali na traseira, na coluna esquerda traseira, um barulho que parece que tem alguma coisa solta, parece que tem um cabo solto que fica batendo, um trac. Já mandei na concessionária, pediram para deixar lá, pediram para olhar, e aí falaram que teria que desmontar o carro inteiro, que não sei o que, e aí com medo de alguma possível alteração ali que poderia dar problema, de ter que desmontar a concessionária, né? Eu tive um problema. Esse carro foi adquirido em São Carlos, no interior de São Paulo, e quando eu comprei eu tinha feito na concessionária o detalhamento da proteção da pintura, etc ali, né, que é antigo espelhamento ali, não é espelhamento, mas a proteção da pintura, e tinha feito isso filme. Os dois eu tive que refazer, porque foi uma bela de uma porcaria. O Isofilme colocaram uma porcaria, ruim, qualidade ruim. Tive que colocar num local de confiança meu, que eu tinha colocado em outro carro com garantia vitalícia, foi o que eu fiz. E refiz ali a proteção da pintura, que já deve dar dando para ter que alterar, já fazer novamente, que ela tem duração de 3 anos, então já deve estar próximo do vencimento aí, tá? Então toma cuidado com a concessionária, que pelo menos eu não tive, e nunca mais faço mais nada em concessionária, porque não me prestou muito, tá? Mas pode ser que seja uma experiência minha, mas o barulho não acharam, ficaram querendo desmontar carro, e eu não quis fazer isso para não ter mais problemas lá, tá bom? Um ponto que me chamou muito a atenção, tá? Quando eu comprei esse carro, eu trabalhava com consultoria, então eu viajava, eu tava trocando o óleo dele, fazendo revisão a cada 3 meses, então eu andava bem em torno de 3.000, 4.000 km por mês de estrada. Na estrada
ele é bem confortável, ele é bom, o desempenho dele chega a fazer ali 16 a 110 por hora, 17 km na gasolina, quilômetros por litro na gasolina. Então ele tem um desempenho bom e no álcool chega a fazer 11, 10. Obviamente, se eu tiver com o pé pesado, essas médias vão cair significativamente. Eu nunca tinha reparado no consumo horroroso que ele tem na cidade, porque eu morava no interior. Então não tinha esse trânsito, por exemplo, que eu tô agora aqui na Vila Mariana, em São Paulo, capital. Então quando eu fazia esses trechos de rodovia e chegava na cidade e andava na cidade, eu nunca parei para achar um consumo ruim. Porém, quando eu me mudei para aquela capital aqui, e aqui é trânsito pesadíssimo, como vocês estão vendo aqui, ainda tá bom aqui, são quase 6 horas. Cara, é ridículo o consumo desse carro, é consumo de Creta 2.0 com 4 pessoas dentro, né? Só para ter uma noção. Hoje, no álcool, se eu fizer 5,5, eu posso estourar champanhe. Faz em torno de 4 ponto alguma coisa, 5 no álcool, com ar ligado. Com gasolina, os melhores desempenhos que eu fiz com ar ligado foi ali em torno de 7 alguma coisa. Obviamente a gente está falando de um câmbio aqui que é câmbio automático, aizinho, mas é horroroso o consumo dele na cidade, né? Então se você está procurando um consumo na cidade, esquece esse 1.6, vai pro 1.0, que tem uma versão muito parecida com a Grife, que é aquela versão 1.0, deve estar em torno de 70, 90 mil reais, na época 70 mil acho que era quando lançou a promoção do Style, né? Não lembro qual que é a versão. E cara, pula fora dessa 1.6 aqui na cidade, que ela é muito ruim. Então tem esse ponto do consumo para quem tá na cidade, não é bom. Então toma cuidado aí. De conforto, eu tenho 1,85 m quase. Meu banco fica bem para trás, então para quem vai atrás esquece, não tem espaço. Talvez se você está procurando um hatch que tem um pouco de espaço, eu me sinto melhor atrás num Honda City, por exemplo, o próprio Polo ali, que é o Gol novo, né? É um pouquinho melhor também. Então acaba que pode ser mais legal, mais atraente. Obviamente eu tô falando do Honda City, que é mais caro, mas ele vai ser, com o motor 1.5 dele, ele com toda certeza vai ser mais econômico. Então para a cidade vai compensar muito mais lá no fim do dia, tá? Então só ficar atento mesmo do que vai fazer mais sentido para cada situação ou para cada pessoa que vai utilizar. O controle, o que mantém a velocidade aqui, o computador de bordo, na velocidade de bordo, nunca tive problema. Ela é bem fácil de ser usado, né? Ele fica atrás do volante aqui, como se fosse nas borboletas, onde normalmente fica a borboleta, se tivesse borboleta. Nunca tive problema, sempre funcionou bem. Um ponto, eu acho que é bem legal no trânsito pesado da Grife, pelo menos, é o dispositivo que alerta quando vai ter uma colisão e a própria freagem de colisão, tá? Já me salvou algumas vezes aqui em São Paulo. De às vezes você pega o celular rapidinho para ver uma mensagem, de repente você tá num túnel, fecha rápido e você não vê, e ele ajuda, então acaba contribuindo. É um ponto positivo da segurança que ele te proporciona por ter esse dispositivo, né? Então acaba sendo também um ponto positivo para quem está na cidade. Atualmente, provavelmente eu vá para um BYD King, então onde a linha, por exemplo, usadas não tem, né? Por valor de um carro de 160, 190, 200 mil, agora na versão 2026. E que com certeza eu vou sentir falta desse alerta de colisão. Na estrada ele tem também a parte, aquela que mantém na faixa, né? Que você vai jogando 2, 3 vezes para os lados, ele mantém na faixa, funciona muito bem. Tem gente que não gosta, que desativa, mas eu acabei, como eu pegava muito estrada, eu acostumei. E também te ajuda a você não ser tão
dar o comedor de faixa, por assim dizer, na estrada. Então eu acabo deixando, às vezes incomoda, irrita, mas que é bom, né? Vou tentar ver se eu consigo fazer ele apitar, que o carro tá parado, ver se ele... Olha lá, já alertou para frear, então funciona bem e ajuda bastante no dia a dia. Às vezes o povo não usa o celular, mas chegou uma mensagem, você dá uma desviada, é normal, acontece, não é para acontecer, mas é raro, acontece sempre, então é um ponto de atenção. De resto, de conforto para a família aqui, para quem vai na frente é muito tranquilo, só que para quem tem família, começa a ter esposa, filho, o porta-malas é um dos motivos que já começa a me incomodar, que não tá dando muito mais certo, tá? Então, para quem tem mais de 3 pessoas, talvez eu iria hoje, claro que é valor mais caro, mas se eu tivesse que escolher um hatch, eu pegaria um seminovo, um Honda City hatch, que ele vai ser econômico na cidade 1.5, esse é 1.6, então não vai mudar tanto o desempenho também na estrada, e vai me dar mais espaço interno, um porta-mala um pouco maior, e até os rebatimentos ali do Honda City, os caras quase bateram ali, os rebatimentos do Honda City é melhor do que desse carro aqui, tá? Então tem esse ponto aqui. De pneus eu não tive nenhum problema até hoje, eu tô com 50 mil km, ainda ele tem suco para rodar, muito também porque eu rodei 3/4 desse montante de 50 mil, pelo menos 40 mil foi na rodovia, então acaba que mantei bastante e nunca troquei também os freios dele, né? As pastilhas de freio, coisa do gênero. Também acho que tem ali um bom motivo de usar na estrada, então acaba que breca-se menos do que esse trânsito de anda breca, né? Então um ponto positivo, não tive problema, como por exemplo no BYD King que eu tô pensando em pegar, adquirir, tem se desfalado que o pneu que vem é uma porcaria, né? Então se não tô enganado, esse aqui é um pneu Pirelli ou Continental, que vem de fábrica, que é bem melhor que a chinesada. Estão trollando a gente aí em algumas coisas, né? Então dá e tira ao mesmo tempo. Então também não tive problema. Fora isso, o teto solar, sendo bem sincero, que é aqui, né? Que tem aqui panorâmico, no caso, não é solar porque ele não abre, né? O teto panorâmico para mim não serve para absolutamente nada, é só para mostrar que tem. Tanto que os próximos carros que eu adquiri não vou fazer questão nenhuma disso. Talvez, né, o próprio teto solar, aquele que abre realmente, você consegue colocar a mãozinha para fora e entra ar de verdade, talvez faça algum sentido, tá? Mas para mim, dirigindo no dia a dia, deixar isso aqui aberto é uma bela de uma porcaria, não serve para nada, a não ser para alguém entrar e falar: nossa, não é esse o Peugeot que tem o teto? É esse aqui. Você abre e mostra, e a pessoa de trás que vai ver as estrelas e o céu, porque você não enxerga porcaria nenhuma. Tal fato da visão que também me chamou bem a atenção, porque meu antigo carro era um DS4 e os Citroëns ele tinha uma abertura retrátil dessa parte do teto. Então quando eu peguei o Peugeot aqui, eu estranhei muito a visão, porque acaba sendo um pouco debilitada. Até a coluna ali, quando você tem o lado direito e esquerdo e você acaba mudando ali, olhando, acaba ficando ruim. E como eu sou grande também, meu banco fica para trás, às vezes tem uns pontos cegos muito ruins para motoqueiro, né? E como ele não tem ali no retrovisor o negócio que avisa ponto cego, que tinha no DS4, por exemplo, cara, arrependimento. Se eu pudesse botar para trás, meu DS4 eu vendi com mais de 200 mil km, então, caso de viagem por estrada. Mas eu apesar dos pacotes tecnológicos que esse carro oferece, o DS4 de 2014 era muito mais carro, muito mais confortável e tinha algumas coisas que não tem. Um outro ponto que eu até lembrei agora que o DS4 tinha e esse carro não tem é opcional, tem que colocar, o alerta de frontal ali quando você estaciona, etc. Então eu sinto bastante falta disso, porque, por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo sabe que espaço em prédio é horroroso, uma porcaria, não tem. Então você às vezes fazendo apesar do carro é pequeno, é difícil você bater, raspar, mas ajuda no dia a dia, principalmente quem
quem tem esposa ou empresta o carro para alguém, enfim, que vale um zelo ali. Então é uma coisa, um item que eu sinto bastante falta quando a gente só dá falta realmente quando vai utilizar, né? A gente não percebe, mas no fim do dia faz falta. Em geral é isso, né? Então ele tem alguns pontos positivos que, cara, onde você passa ele chama atenção. O próprio farol dele, né, em LED na rodovia, e pelo formato que ele tem ali das garrinhas do leão, quando você chega perto de um carro atrás e se você der luz alta ele já sai muito rápido. Então é uma coisa que é bom nesse sentido, né? Então na estrada acaba sendo legal. Ele tem alguns mimos, né? Como por exemplo, olha lá, de colisão, pitou. Como por exemplo, acender farol alto automático, que é muito bom. Principalmente quando você está em rodovia que tem pista dupla, enfim, acaba dando são alguns mimos ali que onde você tiver um carro que não tem, você vai sentir falta, né? Então acaba que ajuda. É um carro que chama atenção, tem um design bonito, foi por isso que eu comprei ele. O meu atual é da cor azul, então acho legal, é um carro diferente, chama atenção onde passa, porém peca justamente no consumo urbano, que é uma porcaria. Tal consumo também foi relatado na concessionária, e o feedback do rapaz lá que faz ali recebe ali as ordens de serviço e faz ali as manutenções, foi que teve alguns relatos realmente de alguns clientes e ficou por isso mesmo. E então, cara, aceita que dói menos, né? Então nem bati muita tecla nisso. Então é um ponto. E o próprio espaço interno. Tirando isso, se você é um cara solteiro, tem talvez uma namorada ou só uma esposa, não tem família, cara, é um carro bom. Tirando o consumo da cidade, ele é confortável com suas limitações. Acho que o encosto de braço aqui poderia ser para os passageiros, mas ok, né? Não dá para esperar também muita coisa de um hatch, que não é comum ter isso. Então vai te levar para onde precisa e vai te dar um conforto legal. Então não é tudo isso. Eu acho que vai muito da sua percepção de momento e do que faz sentido para você, tá? Então eu acho que se eu pudesse recomendar, com certeza seria para alguém que é solteiro e não tem uma família e não vai ocupar muito espaço. Beleza? Eu acho que essa é a minha opinião de dono. 2 anos com o Peugeot, e a ideia minha é trocar agora no segundo ou até tardar no 3º ano para realmente ter um espaço maior. Mas se eu pudesse dar uma nota, colocaria em torno de 7, 7,5. Eu acho que 10 nenhum carro teria, né? Todo carro tem um problema no fim do dia. Mas me atende bem, anda bem na estrada, você pisa, o câmbio obedece. Então seria mais o problema da cidade, o consumo urbano. E é um conforto, ele é legal, tem um design bom, tem todas as partes aqui, tudo elétrica, né? Então tudo eletrônico, o painel bonito, o jeito que é o display aqui também, ele é bem legal, ele fica virado pro motorista. Lembrei agora, isso aqui é um saco, tá? Você tem que apertar um botão, aí ele vai pro menu ou vai no touch e liga, desliga e troca. Cara, isso pra mim é um caos, uma tranqueira. Às vezes você quer simplesmente fazer uma coisa simples, tem que ficar indo, voltando lá depois, e aí você tem que vir aqui de novo e volta no rádio e volta, enfim, onde você tem que colocar as coisas lá. Então acaba sendo uma chatice desnecessária, mas que os carros hoje em dia acabam tendo bastante isso daí, né? Então faz parte. Eu lembrei agora também quando eu fui falar dos recursos aqui. Acho que de fora é isso, tá bom? Valeu, deixe no comentário aí qualquer coisa, eu respondo. E tamo junto, valeu!